é a pessoa que começa a batalhar pela fé e desanima? Você é a pessoa que começa a orar, que começa a buscar a Deus e no meio do caminho desanima ou desanimou já? Talvez você já é aquela pessoa que diz, pastor, olha, eu já desanimei faz tempo. Você é aquela pessoa que começa as coisas empolgado e no meio do caminho você vai desanimando? Então, pare agora alguns momentos e ouça essa palavra que Deus tem para tratar com você do livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30. Quando o salmista Davi, o homem de Deus, o rei Davi, ele estava passando por um momento difícil na sua vida. Ele tinha saído para uma batalha e quando torna a sua casa, ele encontra uma destruição tremenda. Eu vou ser sincero para você, acredito que todas as pessoas devam pensar pelo menos parecido com isso que eu vou lhe falar. Não é fácil você batalhar e chegar ao ponto de que você luta e chega em casa, é só briga, é só discussões, ou você não vê êxito, você não vê melhorias, parece que as coisas são repetidas. Dia após dia, as mesmas batalhas, as mesmas lutas, porém não tem mudança, sempre a mesma coisa. E a gente vai caindo naquela rotina de mesmice, aquelas coisas que vão acontecendo com a gente, que nos afastam de Deus. Só que o Davi, ele foi um homem, irmãos, que ele tinha um coração, que a própria Bíblia fala, um coração segundo o coração de Deus, mas ele tinha um coração de sempre buscar a Deus. E olha, eu vou dizer para você que até as pessoas mais fortes, os homens mais fortes, as mulheres mais fortes, choram, se entristecem, muitas vezes desanimam. E eu acho que isso é natural do homem, do ser humano. É natural que nós venhamos ter esse sentimento, que nós venhamos talvez permitir nosso coração ir para esse lugar de tristeza. Só que quando deixamos isso acontecer, nós não vemos nenhuma mudança. Por isso nós temos que entender, quando uma batalha grande vier sobre você, procure a Deus para que Ele possa lhe mostrar o que você deve fazer para você então ser um vencedor. Vamos então no versículo de número 1 que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido Ziclag e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Imagine uma pessoa chorar até não ter força para chorar. E nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Aqui a Bíblia fala dos homens de guerra. Davi e os homens de batalha, os homens mais fortes, mais sérios, aqueles que não temiam enfrentar batalhas, que não temiam enfrentar exércitos. Agora eles chegaram em casa e encontraram tudo destruído, tudo queimado a fogo. Os amalequitas, com ímpeto, levaram todas as mulheres, crianças, e não deixaram ninguém ali. Todos foram levados em cativeiro, todos foram levados como presos. E você deve imaginar o que fariam com os filhos, com as filhas. Você deve imaginar o que fariam com as esposas. Imagine o coração destes homens. E Davi, junto aqui, diz a Bíblia que eles choraram, mas choraram muito. Eu fico pensando que tem coisas que nos faz chorar, tem coisas que nos faz pensar muitas vezes em abandonar, em desistir de tudo. Esses dias eu tratava com uma pessoa que me pede ajuda por cartas dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, a qual nessa cadeia essa pessoa ela paga ali pelos erros que cometeu
E todos os meses essa pessoa manda uma carta: pastor, tenho ouvido a palavra, estou precisando de oração nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, porque as coisas estão difíceis, estar aqui dentro não é fácil, as tentações são muitas. E eu vou falar para você, existem coisas que parece que nunca vão acabar. Veja que Davi e esses homens, eles começaram a chorar, a tristeza era tamanha que o choro foi largado. Quando nós passamos por certas batalhas, nós temos que aprender a reconhecer quem está do nosso lado. Se Deus está ao seu lado, se o Senhor está ao seu lado, você precisa, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja arrasado, nós devemos procurar a Deus. Porque de imediato, mesmo você cheio de dores, mesmo você cheio de problemas, vão ter pessoas que vão ficar ainda contra você, piorando ainda mais a situação. Porque Davi, ele estava triste, se condoendo com todos. Todos choravam juntos pela perca que tiveram, pela tristeza de encontrar tudo destruído. E se não bastasse isso, olha o que Davi tinha que suportar. Versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. O povo, a culpa de que havia acontecido aqui nessa situação não era de Davi. A culpa não era de Davi. Davi não tinha culpa de nada. Mas as pessoas, depois que viram que tinham tudo perdido, eles quiseram encontrar alguém para poder colocar a culpa. E Davi estava refugiado em Ziclag, porque ele estava aqui refugiado porque Saul queria matá-lo. E eles abrigaram a Davi, e Davi cresceu, prosperou em Ziclag. Porém, a Bíblia diz que quando veio essa perca, todos colocaram a culpa no Davi. Todos colocam a culpa no Davi, e Davi, quando escuta essas palavras, porque ele vê que todas as pessoas estão em amargura, e se não bastasse o coração de Davi também está triste, agora ele está sendo também caluniado. Estão falando mal dele, né? Como diz um dito popular, né? Desgraça pouca é peixe pequeno. Né? Se não bastasse a dificuldade, ainda aumentaram ainda mais a dor dele. E aí ele fala no versículo ainda de número 6, o povo estava todo em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou em buscar ao Senhor, seu Deus. Gente, uma coisa que eu digo para você, Davi estava passando por uma fase difícil, assim como talvez você possa estar passando. Fases difíceis na vida, ao que diz respeito à vida financeira, ao que diz respeito à sua empresa, ao que diz respeito à sua vida conjugal, ao que diz respeito à sua família, aos seus filhos, pais, mãe. Pastor, está uma luta, está uma opressão na minha vida, parece que as coisas não vão para frente. Parece que para todo lado que eu olho é só desgraça, é só coisa que me desagrada. A cada dia que passa é amargura. E quem podia ajudar, um ajudando o outro, poderia ter tido ali aquele momento. Não, vamos vencer, vamos passar dessa situação, vamos correr atrás, vamos buscar o que está acontecendo, vamos descobrir quem fez isso. Não, a primeira coisa que eles fizeram foi querer encontrar alguém para colocar a culpa. Quando nós estamos passando por um problema, não adianta você querer achar o culpado do problema, você tem que resolver. Ah, a culpa é do marido, a culpa é da esposa. Saber de quem é a culpa pouco importa. Pouco importa saber de quem é a culpa, porque eu preciso primeiramente buscar a Deus. Enquanto esses homens de Ziclag, esses homens que estavam com Davi, no interesse de apedrejar a Davi, de julgar a Davi, ao invés de julgar a Davi, eles deveriam ter feito o mesmo que Davi fez. Davi, em todo tempo, todavia, em todo momento da vida dele, ele buscava a Deus. Qual que é o problema que você está passando? Qual que é a grande situação que perturba os teus sonos? Que perturbam as maneiras que você tem talvez até mudado de forma de agir? Você, pastor, talvez você diga, pastor, eu estou sendo explosivo, eu estou sendo irritado, estou sendo uma pessoa que tem o pavio curto, eu não era desse jeito, eu não agia desse jeito.
Eu não xingava ninguém, hoje em dia eu estou xingando, estou fazendo coisas que em outro tempo eu não fazia, por causa da amargura, por causa da tristeza das minhas percas, eu estou deixando essas coisas virem à tona. E aí você veja que ele fala que o povo ficou amargura, tentando apedrejar o Davi, só que Davi se esforçou no Senhor. Se você é uma pessoa que procura se esforçar em Deus, se você é uma pessoa que procura conhecer a Deus, se você é uma pessoa que quer agradar a Deus, você nunca vai estar só. Mesmo quando tudo vier contra você, mesmo quando todas as situações baterem de frente com você com ímpeto, mesmo quando parece não ter o que fazer, porque na verdade, analise comigo, Davi e todos esses homens encontraram a cidade queimada a fogo. Você tem noção que é encontrar uma cidade inteira? Tudo que eles tinham, todas as posses deles estavam queimadas. Mas eu vou falar para você uma coisa que não era tão importante as posses que eles tinham quanto a família que eles tinham formado. Davi tinha família ali, esses homens tinham famílias ali. Às vezes nós nos damos muito mais valor para as coisas físicas, para os bens materiais, melhor dizendo, e acabamos esquecendo o principal. Tem, por exemplo, pais que trabalham dia e noite e dia para sustentar a casa, e isso é ótimo, é bom trabalhar, é bom buscar a Deus. Porém, tem gente que trabalha tanto que acaba esquecendo dos filhos, que acaba esquecendo da esposa, que acaba esquecendo do marido. E muitas pessoas não esquecem somente dessas pessoas que estão à sua volta. Muita gente se esquece de Deus. Muita gente se esquece do Senhor. E na hora que vem um grande problema, a primeira coisa que você faz é mostrar, é culpa tua. Isso aí é culpa não sei de quem. Isso aí foi o marido, isso aí é meu filho. Isso aí é meu pai, é culpa da minha mãe. Porque eu não fiz faculdade, porque meu pai não pagou. Sabe aquela pessoa que tudo ela quer, sabe, questionar? Tudo ela quer questionar. Ela nunca consegue buscar a Deus primeiro, para depois então ela ver o que o Senhor tem na vida dela, o que Deus vai fazer por ela, qual a direção que Deus vai dar para ela. Então muitas vezes somos pessoas assim, que começamos bem, começamos felizes, crescemos, melhoramos, vamos adquirindo, mas chega determinado momento da vida que ao invés de nós prosseguirmos, nós fazemos ao contrário, nós paramos. Davi não foi o problema que fez ele parar de buscar Deus, não. Nada fazia um adorador, nada pode impedir um adorador de adorar a Deus. Nada pode impedir, pastor, a igreja está fechada. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, a igreja não está fechada. Pode ser que o templo não está tendo reuniões em algum momento, alguma situação, mas o teu coração tem que estar aberto para Jesus. Você tem que estar disposto a fazer a obra de Deus. E ele fala no versículo de número 7, que aqui começa uma mudança. Ele começa então a tomar uma postura diferente. Ele chega até Deus, peraí, eu fico pensando assim, tá me apedrejando? Estão falando mal? Estão dizendo que a culpa sou eu? Ele foi buscar Deus, Deus, o que eu faço? Vão me matar aqui nesse lugar? Estão todos contra mim, até meus amigos estão contra mim. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. A única pessoa que tomou uma postura no meio desses 600 homens, que eu já vou mostrar para você que eram 600 homens, de 600 homens que estavam com Davi, somente um teve a postura de buscar a Deus. Se a gente fosse fazer uma base de cálculo acerca dessa história bíblica, a cada 600 pessoas que sofrem, uma busca a Deus, né? Claro que isso não é uma base de cálculo espiritual, mas se fôssemos olhar por essa história, a cada 600 pessoas que estão sofrendo, uma vai buscar Deus, as outras 599 ficam esperando de braços cruzados.
Muitos de nós começamos a lutar na vida, a perseverar em buscar a Deus, mas por que desistimos? Por que muitos param no meio do caminho? Porque vêm os percalços, porque vêm as lutas, porque vêm as ansiedades da vida, os problemas da vida que tentam fazer de tudo para a gente retroceder, para a gente voltar atrás, para a gente desanimar. Por que muitas vezes desistimos? Porque não buscamos a Deus. Não temos o Senhor como centro da nossa vida. E no entanto que Davi ele pede a Deus que Deus, o que eu faço? Veja que ele está sendo tão simples. Desculpe o que eu vou falar para você, não fique chateado. Mas você fica, Deus, eu não sei orar, eu não sei o que eu falo com Deus. Ele falou o que estava passando. O que ele disse? Senhor, o que eu faço? Eu vou perseguir esses inimigos? Eu vou atrás para poder restituir? Pastor, quem não iria atrás? Qualquer louco, qualquer pessoa sairia o mais rápido possível em busca da sua família. Só que Davi, antes de ir até buscar sua família, que havia sido levada pelos amalequitas, ele foi consultar a Deus. Você vai começar um trabalho novo? Consulte a Deus o que você deve fazer lá. Você vai fazer um exame, você vai ao médico, consulte a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor vai fazer por mim nessa obra? O que o Senhor vai fazer nesse dia para mim? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Olha, hoje o dia vai ser difícil, eu sei, eu vou ter isso e aquilo para fazer. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a direção que o Senhor me dá para esse dia, para esse momento difícil que eu estou passando? Ele simplesmente falou a verdade. Deus, olha, eu sei que eu preciso perseguir meus inimigos, eu sei que eu preciso achá-los, que eu preciso trazer minha família de volta, esses homens que aqui comigo estão todos também desanimados, amargurados. O que eu faço, Deus? Aí Deus responde para ele no final do versículo de número 8, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Veja que Deus responde uma pessoa que busca Ele. Deus responde. Às vezes a gente se oculta, se afasta, deixa Deus falando sozinho, né? Vamos dizer assim. Deus fala com a gente, Deus tem tudo esperando, Ele está só esperando você falar com Ele, mas você não busca a direção. Aí ele pega e fala com Deus, Deus fala, pode ir, porque você vai encontrar os amalequitas e você vai trazer sua família de volta e você vai libertar todos. Eu vou falar para você mais uma vez, tá? Uma pessoa de 600 foi buscar a Deus. Uma, quem era? Davi. E o que Deus disse? Você vai libertar todas as pessoas. Ou seja, a pessoa que vai buscar a Deus, quando ela está na direção de Deus, ela vai ser usada para mostrar o poder de Deus. Porque agora ele não vai salvar só a família dele, ele não vai salvar só as esposas dele, ele não vai salvar só seus filhos, mas ele vai libertar tudo. O Senhor disse, alcançarás e tudo libertarás. Todos aqueles povos, todos aqueles homens que estavam até querendo apedrejá-lo, todos eles receberiam livramento, trazendo de volta a sua família por conta de que Davi buscou a Deus. Amigos, amigas, você que me acompanha agora, se você é uma pessoa que busca a Deus, você vai poder levar toda a tua família à presença de Jesus. Você poderá libertar em nome de Jesus Cristo todos aqueles que estão perdidos, mas você tem que se levantar. Como eu até acabei de falar e repito, no cálculo dessa história, 600 homens, um somente buscou a Deus, mas este único buscando a Deus foi o suficiente para ter libertação. A Bíblia chega a dizer, Ezequiel escutou isso muitas vezes do Senhor, Filho do homem, põe-te de pé que falarei contigo. E nós usamos muito essa expressão, pastores pregam sobre isso, que vale mais um homem de pé do que uma nação inteira desanimada, curvada, desanimada, prostrada. Meu irmão, você tem que estar de pé. Você não pode estar olhando para a situação, meu Deus, ó céus, ó vida, o que eu faço agora? Perdi tudo, me matem mesmo, melhor para mim é morrer. Não, para com esse prostracismo, para com esse negócio de você ficar se retraindo. Levanta a tua cabeça, ore a Deus e siga a direção que Ele te deu, porque agora, olha o que vai acontecer, versículo de número 9.
Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás pararam. E seguiu-os Davi, e ele os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Agora eu pergunto para você, eles já haviam constituído família, já tinham as suas casas, já tinham todos os benefícios que Deus havia dado para eles. Perderam tudo. Os amalequitas levaram tudo que eles tinham, queimaram toda a cidade, e agora eles saem em busca de trazer novamente a sua família, de reaver aquilo que foi roubado. Você tem que lutar para reaver o que o diabo tomou de você. O diabo está tomando o seu casamento, está tomando o seu amor. O que o diabo está roubando de você? A Bíblia diz que o diabo é o ladrão. Ladrão que faz o quê? Mata, rouba, destrói. É a única coisa que o diabo sabe fazer. Veja que eram 600 homens que saíram junto com Davi. E quando chegaram no ribeiro de Besor, eram 600. Só que uma quantia ficou para trás porque eles estavam cansados. No meio do caminho, eu não vou ter tempo para abrir aqui todos esses versículos para você, mas lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia fala que o povo de Deus, vários homens, várias pessoas na Bíblia, quando não tinham forças, eles tiravam forças da fraqueza. Eles estavam fracos, eles estavam cansados, só que somente 400 homens passaram aquele ribeiro, 200 ficaram para trás. Eu não tenho aqui o tempo hábil para falar para você toda a história, né? Até porque aqui a história é bem comprida aqui no capítulo 30, porém a Bíblia diz que eles foram e trouxeram tudo de volta. Trouxeram as esposas, trouxeram novamente os filhos, os despojos, né? Tudo que eles tinham, os amalequitas tinham levado, eles reaveram tudo de volta. Você precisa reaver o que está se perdendo. O que está se perdendo na sua vida? Teu casamento está se perdendo? Você está vendo teu casamento acabar? Então você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se levantar. Pastor, olha, eu estou vivendo numa condição difícil, mas eu quero voltar a viver, eu quero voltar a ser feliz. Leia o que Davi fez aqui, gente. Davi se levantou e ele chegou ao momento de que Deus deu para ele a direção, ele foi na direção de Deus, ele e os 600 desanimados. Os 600 que queriam matar Davi, Davi se levantou e nem olhou para aquele momento que eles queriam apedrejar. Davi podia fazer o quê? Quer saber, gente? Já que vocês querem me matar, eu vou embora. Me deixa que eu vou me virar sozinho. Não, ele fez ao contrário. Ele levantou-se e foi em direção da sua vida e ele chamou todos eles junto com ele. Passaram o ribeiro de Besor, trouxeram todos os familiares de volta. Agora a minha pergunta para você. Imagine na volta, tá? Imagine quando Davi trouxe junto consigo todas as famílias, todos aqueles homens que foram, os 400 homens que permaneceram, que foram na batalha, voltaram com seus filhos, e não somente os 400 que foram, mas vieram também as esposas e os filhos daqueles 200 que ficaram para trás. Tem muita gente que desanima no meio do caminho. E aí brota a inveja, aí brota aquele sentimento de que os outros conseguem tudo e você não consegue nada. Só que muitos conseguem e alcançam certas coisas porque não desistem no meio do caminho. Porque não param no meio do caminho. Ah, pastor, estou cansado, estou isso, estou aquilo. Então, aprenda a descansar, não desistir. É difícil quando nós vemos pessoas que têm total capacidade de vencer na vida, mas param. Desistem. Por que desistem? Pastor, não sei por que desiste, mas tem muita gente que desiste. Quando Davi, ele se colocou de pé, ele conseguiu livrar todo mundo. Agora eu fico imaginando, os 200 homens que ficaram para trás, quando viram Davi, toda aquela comitiva, aquela multidão de pessoas chegando, e ali eu imagino aquela criança. Normalmente os filhos têm o seu pai como super-herói, né? O filho olha para o pai, esse aqui é o meu pai é o Capitão América, meu pai é o Homem de Ferro, né? O homem é o super-herói da família, né? O pai é aquele que mostra a figura de protetor.
Aí vem os filhos e perguntam: Davi, você viu meu pai, Davi? Ah, filho, teu pai não veio, teu pai ficou cansado lá atrás do ribeiro de Bessor. Teu pai não quis vir te buscar. Já pensou a tristeza dos filhos? A esposa: Davi, cadê meu marido? Cadê o fulano? Estava com você? Puxa vida, fulana, teu marido ficou lá atrás com medo. Ele não quis vir enfrentar aqui a batalha, mas já vencemos, vamos voltar a encontrar novamente. Já pensou a vergonha desses homens que ficaram para trás? A vergonha que passaram por desistir? Você quer passar essa vergonha também? A vergonha de chegar diante de Deus, Deus falar: puxa vida, você não tinha que estar você, tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, não tinha que estar você aqui, teu marido, teus filhos. Cadê tua família? Ah, pastor, infelizmente eu desisti de buscar por eles. Infelizmente eu desisti de me esforçar diante do Senhor. Porque Davi, ele estava num momento difícil, mas ele se esforçou diante do Senhor. Que você aprenda a se esforçar, não desistir, não parar. Ainda que os problemas sejam grandes, ainda que as situações pareçam não ter volta, não ter solução, aprenda a descansar em Deus. Busque a Deus. Se Deus te deu a direção, vá na direção que Ele te deu e você vai ser vencedor em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos, pegue seu copo com água e vamos clamar a Deus. Pai querido e amado, há muitos ensinamentos nesta palavra, mas um dos principais que toca o meu coração: não desistir, não parar no meio do caminho. Se começamos a trilhar um caminho contigo, nós não podemos voltar atrás. Nós precisamos prosseguir ao alvo, ó Deus, ao qual nós estabelecemos em Ti. Que o Senhor, ó Deus, transforme esse coração triste, esse coração amargurado e levante esta pessoa, meu Pai, assim como Davi se levantou. Ele estava, meu Pai, desanimado, triste pelas percas, até faltavam forças na vida dele até para chorar, porque nem para chorar havia força mais. Meu Deus, talvez essa mulher diga: eu já não aguento buscar mais. Eu já não aguento mais clamar pelo meu filho, já não suporto mais essa vida que eu levo com meu marido, que eu levo com a minha esposa, talvez o marido diga. Meu Deus, em nome de Jesus, entra nessa causa, Pai. Entra nessa causa e mostra-te, Pai, favorável em favor desta família. Porque talvez há muitos que agora estão, meu Deus, doentes. Doentes da alma, Pai. Não é nem doentes, ó Pai, de algo físico, mas doentes da alma. Que já não tem forças para lutar, que não quer se esforçar para mais nada, que para tudo, meu Deus, essa pessoa, ela coloca um empecilho, ela não acredita em mais nada. Levanta esta pessoa como o Senhor levantou a Davi. Peça para Deus agora, meu irmão, peça para Deus que Deus faça com que você seja mais esforçado diante dele, assim como Davi se esforçava em todo o tempo. Que nós possamos, ó Pai, alcançar a misericórdia do Senhor. E que assim como Davi alcançou os seus inimigos e tudo libertou. Meu Deus, eu declaro agora esta casa, esta família liberta. Eu declaro, meu Pai, esta vida, esse pensamento, Pai, em nome de Jesus, liberto de todas as investidas malignas. Meu Deus, e eu oro agora por aquelas pessoas, ó Deus, que estão, meu Pai, infectadas com o Covid-19, ou pessoas que estão tendo sintomas, fizeram exames, meu Deus, mas ainda não foi comprovado e nem será comprovado, porque quando tomarmos desta água, meu Deus, se existe, meu Pai, algum sintoma, esse sintoma vai sair. Se existe, meu Deus, até uma comprovação, meu Deus, do Covid, do coronavírus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que essa pessoa será curada, pois eu creio no Teu poder. E eu lhe peço que o Senhor derrame sobre essas águas a Tua unção, a Tua virtude de poder para curar e libertar o Teu povo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba comigo desta água em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele
seja a pessoa que vai mudar a tua vida. A pessoa de Deus, ela pode mudar a tua vida, de você tomar uma postura de não ficar parado.